Amém, queridos? É um prazer muito grande poder estar com vocês em mais este encontro de avivamento. Quero agradecer de todo o meu coração, pastor Anailton, nosso amigo de longa data, por ter tido a coragem de nos convidar para estarmos aqui mais uma vez. Foi uma honra, meu pastor Anailton. Foi muito bom estar com o senhor, com o seu presbitério, revendo amigos, conhecendo outros. Pastor Edilson, né? Nosso amigo de reuniões. Agora tivemos a oportunidade de estarmos juntos. Que maravilha! Todos esses pastores, a diretoria presbiterial, esse presbitério, esta igreja magnífica que Deus levantou aqui nesta região do Vale do Paraíba. O meu carinho a vocês, meu abraço, meu muito obrigado em nome de Jesus, tá certo? Gostaria que vocês orassem ao meu favor. Pastoreio a igreja de Umuarama. 3 daquelas igrejas, são 10 naquela cidade, e nós estamos com 3 delas. Uma região onde o avivamento começou na década de 60, o ano de 68, quando o Espírito Santo invadiu a cidade de Umuarama e realizou uma obra magnífica e extraordinária. E agora estamos ali, depois de mais de 40 anos que um avivamento atingiu aquela região. Estamos ali numa grande empreitada, numa grande batalha. Eu gostaria de contar com a oração de todos os irmãos, tá certo? Eu quero agradecer também de coração o pastor Silva. Pastor Silva me surpreendeu. Eu lembrei dele, sabia que ele mora aqui por perto, não sabia que distância, mas eu fui surpreendido por ele hoje, e é um prazer estar com esse nobre colega que também há muito tempo nós temos uma amizade maravilhosa. A todos os irmãos, o meu muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Pastor Florencio, foi uma honra, depois de quase 30 anos que entramos no seminário juntos. Hoje estamos no mesmo tempo de ministério, 23 anos pastoreando a igreja de Jesus, um pouco ali, um pouco lá, e agora estamos juntos no mesmo encontro, fazendo uma mesma coisa para a glória do nosso grande Deus. Amém? O meu muito obrigado a todos em nome do Senhor Jesus. Queridos, abra comigo a Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 22, aliás, capítulo 21. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 a seguir. Diz a Bíblia: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejou contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança era de 300 ciclos de cobre, aproximadamente 4 quilos de cobre, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asafé,
que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como o eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gobe, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes, e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Assentai-vos, por gentileza. Graças a Deus. Meus queridos, esse é o 30º encontro de avivamento espiritual no presbitério Vale do Paraíba. E Deus me deu o privilégio de estar pregando, ser um dos pregadores, tantos que pregaram aqui, homens muito melhores do que eu reconheço isso com toda a humildade diante de Deus. São muito melhores do que eu. Mas aprove a Deus me dar esta oportunidade de pregar nesta data solene, importantíssima para o presbitério Vale do Paraíba, para a igreja presbiteriana renovada nesta região. Louvado seja Deus. Queridos, e o tema desse encontro está baseado em Efésios capítulo 6, o versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Meus queridos irmãos, quando Paulo escreveu esta carta à igreja de Éfeso, ele estava preso possivelmente em Roma. E meus queridos, Paulo havia sido pastor de Éfeso alguns anos passados antes de escrever esta carta. Éfeso foi uma igreja magnífica. E ele então, queridos, sabendo por revelação de que a igreja de Éfeso haveria de enfrentar grandes adversidades, ele então advertiu a sua igreja filha. Éfeso foi fundada por Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E por revelação do Senhor Jesus Cristo, ele entende que esta igreja passaria por situações de muita adversidade. Então ele adverte a igreja: revestivos de toda a armadura de Deus. E Paulo, queridos, disse a esta igreja: porque a nossa luta não é contra seres humanos. Portanto, meus queridos, nós falamos disso no sábado passado. A nossa luta não é contra seres humanos. Paulo disse, meus queridos, que a nossa luta é contra autoridades e governos, é contra poderes, espíritos poderosíssimos das trevas desse século, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, meus queridos, observamos nesta carta magna de Paulo aos Efésios que a luta da igreja da terra não é fácil, não é uma luta qualquer. Meus queridos, o inimigo contra quem lutamos não é de matar com a unha. O inimigo contra quem lutamos não se assusta com qualquer
Mas, meus queridos, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus. Glória a Deus, aleluia. É preciso, meus queridos, estar na presença de Deus com toda a sinceridade possível. Tiago, o meio-irmão de Jesus, e que liderou, também teve o privilégio de ser presidente da igreja lá no primeiro século, escrevendo uma de suas cartas, ou a sua carta, ele disse no capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse sujeitar-se a Deus quer dizer, colocai-vos na posição de dependentes de Deus. Queridos, e observando a Bíblia, o Novo Testamento, nós observamos que verdadeiramente a igreja primitiva sabia contra quem eles estavam lutando. A igreja primitiva conhecia o ardil e o poder do inimigo contra quem eles tinham que batalhar. Mas eles tinham, meus irmãos, a promessa do Senhor Jesus Cristo, quando disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aquela igreja tinha esta promessa, tinha esta convicção, meus queridos, e a igreja do primeiro século teve uma história extraordinária, uma história magnífica, cerca de 200 anos apenas. O mundo da igreja do primeiro século, em 200 anos, o mundo da época inteiro foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. 200 anos. Mas, meus queridos irmãos, a luta contra essas castas de demônios, ela continuou, tanto que a igreja praticamente desapareceu por cerca de 1200 anos. Para os irmãos entenderem, meus queridos, que o inimigo da igreja, o inimigo do povo de Deus, não brinca. Ele é forte, ele é poderoso, ele é assassino e oferece risco. A igreja, irmãos, a igreja que nasceu no poder do Espírito Santo, a igreja que foi revestida do poder de Deus, ela quase que desaparece do cenário mundial em 1200 anos. Até que o Espírito Santo foi levantando homens como John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola e muitos outros, até que nasceu Martinho Lutero e depois João Calvino, o pai da igreja presbiteriana. Aí então a igreja renasceu, a igreja saiu lá das cinzas e nós estamos aqui para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de hoje, meus irmãos, o tempo de Paulo passou, o tempo de Tiago, o tempo de Lutero, de Calvino, o tempo de Wesley, o tempo de Moody, de Finney, o século XIX, conforme nós ouvimos hoje de manhã, já passou. O século XX já passou. O grande avivamento que veio sobre a IPB e a IPI nos anos 60 também passou, queridos. Nós temos pouca gente daquele tempo, pouquíssimos pastores daquela época, e nós temos uma nova geração de pastores, uma nova geração de crentes que está hoje na presença do Senhor nosso Deus e tem de lutar contra um terrível adversário. E no texto que lemos, meus queridos, o escritor deste livro, ele narra a história e ele cita aqui em 2 Samuel 4 fatos históricos que marcaram a história da nação de Israel.
4 fatos, meus queridos, que marcou a história de Davi. Davi, quando começou a reinar, ele já estava com 30 anos de idade. E nesse meio de tempo ele matou Golias, ele enfrentou inúmeras guerras, e aos 30 anos de idade, Davi, ele começa a reinar sobre todo o Israel, a partir de Hebrom, a partir de Judá. Ele reina 7 anos e meio em Jerusalém, depois sobre todo o Israel durante 40 anos. E meus queridos, o escritor deste livro, ele seleciona essas 4 histórias terríveis da nação de Israel. O versículo de número 15, a Bíblia diz que os filisteus se levantaram contra Israel. Os filisteus vieram, meus queridos, numa região chamada Gobe, para pelejar contra a nação de Israel. E a Bíblia diz que Davi sai com os seus servos, Davi sai com os seus homens para a peleja. E meus queridos, tamanha foi a gravidade da peleja que Davi se cansou. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele se cansou. Tamanho foi, meus queridos, o furor, tamanho foi o combate dos filisteus contra a nação de Israel, que Davi, o homem guerreiro, o homem valente, experiente na batalha, nunca voltou para casa sem ganhar uma batalha, nunca. Davi sempre venceu todas as guerras que ele teve que enfrentar. Ele sempre venceu, ele sempre derrotou os seus adversários. Mas nesta batalha aqui, queridos, a Bíblia diz que Davi se cansou. Tamanha era a batalha, tão forte, tão terríveis eram os inimigos de Davi, os inimigos de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que se levanta aqui um gigante, um homem, sei lá que tamanho, um homem terrível. A Bíblia diz que a ponta da sua lança era uma ponta de cobre e pesava quase 4 quilos. Irmãos, pensa na ponta de uma vara, um pacote de arroz de 5 quilos. Imagina o tamanho desse homem. Imagina, meus queridos, a força, a experiência de batalha. E a Bíblia diz que esse homem, Isbi-Benob, o nome do sujeito, viu que Davi estava afrouxando na batalha, e ele então aproveitou a oportunidade e quis matar o rei Davi. Escute isso aqui, irmãos. Isbi-Benob, um gigante que a ponta da sua lança pesava 4 quilos. Ele se levanta contra Davi, que estava cansado. Davi estava esgotado de tão terrível era aquela batalha. E esse Isbi-Benob, oportunista, se levantou contra o grande homem de Deus, o rei Davi. Mas uma coisa, irmãos, que me chama a atenção nesse texto bíblico é que Davi, por mais que era experiente, ele se cansou. Davi, ele esmoreceu na batalha, porque era muito grande. Mas uma coisa, irmãos, que eu vejo aqui nesse texto bíblico é que Davi tinha homens juntamente com ele, que não deixavam a batata assar. A Bíblia diz que Davi era cercado, meus queridos, de homens valentes, homens que davam cobertura ao grande rei, ao homem que Deus ungiu para ser o rei de toda a nação de Israel, o homem que Deus levantou para fazer uma história inesquecível na nação de Israel. A Bíblia diz que Abisai, quando vê Isbi-Benob indo contra Davi, Abisai, ele se levanta contra esse gigante, contra este valente, e a Bíblia diz que ele mata.
A Bíblia diz que ele fere esse gigante e mata. E a Bíblia diz, irmãos, que os homens chegaram para Davi e disse: olha, nós juramos por Deus que você nunca mais, dá a impressão que Davi, que já estava bem velho, bem avançado em idade, e os seus homens dizem: olha, nunca mais você vai descer na peleja conosco, para que não apagues a lâmpada em Israel. Irmãos, isso me chamou demais a atenção. O valor que a nação dava para o rei Davi, o valor que os seus servos, o valor que a sua equipe de batalha dava para o seu rei, para o seu líder. Aleluias! Eles disseram: você não vai descer mais, porque nós precisamos de você, Davi. Você é uma lâmpada em Israel. Você não pode morrer na batalha. Nós estamos aqui, estamos com o nosso ombro debaixo de você, Davi. Nós vamos pelejar, nós vamos dar cobertura a você, Davi. Está no capítulo 5, irmãos. A Bíblia diz que alguns soldados chegaram para Davi. Davi ficou meio com medo, porque estava vindo para ele alguns soldados de Benjamim, que eram parentes de Saul. E Davi ficou meio com medo. Ele disse: olha, se vocês estão vindo aqui para me ajudar, muito bem. Mas se vocês estão vindo aqui para me entregar nas mãos dos meus inimigos, Deus vai julgar vocês. E aqueles homens disseram em alta voz. A Bíblia diz que o Espírito Santo entrou no coração de um daqueles soldados e disse: Davi, nós somos teus, nós somos o teu osso e a tua carne. Nós estamos aqui para te dar cobertura espiritual e defender você e o reino de Israel. Irmãos queridos, nesta batalha espiritual que nós enfrentamos, quantas vezes nos cansamos. Eu não sei se os irmãos aqui, ou uma minoria, mas eu já me cansei na batalha. Meus queridos irmãos, eu já comecei a esmorecer por muitas vezes na guerra contra o nosso adversário. Mas Deus sempre teve homens que estivessem do meu lado para dizer: pastor, pode contar comigo, nós estamos contigo, nós vamos junto com você. Queridos irmãos, cada um de nós precisamos de que alguém, quando vê que estamos cansados, alguém chega e coloca o ombro debaixo e diz: conta comigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o diabo é oportunista como esse Esbi-Benob. O diabo, ele sabe quando estamos esmorecendo, ele sabe quando estamos nos cansando na peleja, e ele se levanta contra a nossa vida, irmãos, porque são muitas as batalhas, são muitas as guerras que temos que enfrentar. Não sei se todos aqui, mas na minha experiência, irmãos, cada batalha que eu enfrento é uma pior do que a outra. É uma mais difícil do que outra. Por quê, irmãos? Porque o Esbi-Benob, o oportunista, ele sabe no momento de atacar, especialmente quando estamos no sentido fragilizados. A Bíblia diz aqui, irmãos, que esse homem Esbi-Benob, ele trazia uma lança que pesava uma montoeira de quilos. Mas a Bíblia diz que ele também trazia uma espada nova. Os irmãos sabem o que é isso, irmãos? É estratégias diferentes. O diabo, ele tenta aqui, ele não derruba, ele vai tentar lá. O diabo, ele se levanta aqui, não consegue, mas ele volta com novas estratégias. Queridos irmãos, quantas pessoas que lamentavelmente não conseguem entender essa verdade da palavra de Deus, lamentavelmente não tem pessoas para ajudar. Jesus, irmãos, ele disse uma coisa que é de arrepiar o cabelo. Quem tem? Ele disse uma coisa que é de tremer. Ele disse: vocês têm que fazer amigos até com a riqueza injusta. Tem que fazer amigos.
Irmãos, nós temos, o pastor tem que formar uma liderança que nós possamos contar com ele. Louva a Deus pela vida do meu evangelista, porque o homem que está comigo agora virou um chiclete. Agora não quer vir andar atrás de mim. Irmãos queridos, mas lá na minha igreja, este homem é um esteio juntamente comigo, e cada pastor precisa de um homem como esses para ajudá-lo. Irmão, sabe por quê? Porque nós somos uma lâmpada no meio da igreja. Isso acontece com você. Cada crente aqui é uma lâmpada, e ninguém pode cair, ninguém pode perder a batalha. Nós precisamos andar juntos, meus irmãos. Nós precisamos andar em equipe, na presença de Deus. Quando um cansa, o outro se levanta e ajuda. O inimigo contra quem lutamos é perigoso, é valente, é assassino. Jesus disse que ele é homicida desde o princípio. Mas, irmãos, se nós andarmos em equipe, se nós andarmos de mãos dadas. Davi teve essa experiência quando ele assumiu o reino de Israel. O reino estava destruído. Quando Davi assumiu o reino, uns falavam mal de Saul, outros falavam bem de Davi. Mas Davi, irmãos, entendendo a estratégia de Satanás, ele escreve o Salmo 133, bem no início da sua carreira de rei pedida. A nação estava em facúndios. Saul tinha pecado, caído, se suicidou, consultou uma macumbeira. Irmãos, era uma situação lamentável, e muito israelita falava mal de Saul. E Davi disse: não, gente, não é por aí não. Nós temos que ser uma nação unida. Se nós quisermos vencer, se nós quisermos ser uma nação indestrutível, nós temos que andar juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser uma equipe, nós temos que andar de braços dados. Irmãos, Davi então, bem no comecinho do seu reinado, ele escreve o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja precisa, os crentes, os pastores. Irmãos, quantas pessoas que pensam que são os como diz um pastor lá de Umarama, pensa que somos o rei da cocada preta, somos os bichão. Irmãos, nós não somos nada. Davi se cansou. O grande rei, o homem segundo o coração de Deus, o homem experiente nas batalhas, nunca perdeu uma, nunca voltou com a sua espada vazia, nunca voltou com a sua espada limpa, mas sempre venceu. Mas nesse dia aqui, irmãos, ele se cansou. Mas Abissai se levanta e defende Davi. Louvado seja o nome do Senhor, e mata um gigante, um homem atrevido, oportunista, que aproveitou o momento de fraqueza do rei Davi. Mas Abissai disse: olha aqui, bichão, sai da frente do meu líder espiritual. Ele é a lâmpada de Israel. Vai aqui, a minha lança no seu peito aí, sujeito, cai por terra em nome de Jesus. Ninguém de nós, irmãos, podemos viver sem uma cobertura espiritual. Ninguém de nós, irmãos, é espiritual o suficiente que não precisamos de que alguém estende a mão para nós, ore por nós, jejue, interceda. Nós precisamos de cobertura, porque o diabo é inimigo perigoso e assassino, e aproveita aqueles momentos, irmãos, que nós nos cansamos muitas vezes. A igreja precisa, irmãos, hoje de Abissai, que coloca o ombro de baixo. Eu estava ouvindo o pastor Edenilson dizendo ontem de manhã aqui que os obreiros, os pastores quiseram sepultá-lo. Parece que nós tivemos uma história mais ou menos semelhante, porque se for irmãos, o meu pastor e muitos obreiros de alto padrão, que lamentavelmente a maioria caíram, eu tenho tristeza disso, irmãos.
Mas se fosse olhar o meu pastor e muitos outros, eu estava nas drogas hoje. Mas graças a Deus, que sempre existiu um Abissai para colocar o seu ombro e dizer: não pode tocar, eu estou aqui, vai em frente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui, irmãos, passamos por cima de muitas situações, mas nós também quase sucumbimos, mas existiu alguém que se colocou à disposição. É por isso que eu estou aqui nesse encontro hoje, revestidos de toda a armadura de Deus. Procure alguém que você conhece, que sabe que é de jejum e oração muito mais do que você, e peça oração para ele. Fica debaixo das mãos abençoadas dele, vai debaixo do joelho dele, aleluia. Nós precisamos, irmãos, como pastores, nós precisamos de que alguém nos estende a mão. O inimigo é perigoso, o inimigo, ele tem se aproveitado de muita gente por aí, você sabe disso, eu sei, esses pastores sabem disso. Quantos pastores, meus queridos irmãos, que já não estão mais no ministério, quantos irmãos que poderiam, já estiveram em encontros como esse aqui e não estão mais, porque Esbibenob, o oportunista, aproveitou as oportunidades e se levantou contra, e essa pessoa, essa gente não encontrou um ombro de Abissai onde pudesse contar com alguém que ajudasse. É lamentável, meus irmãos, uma vez eu ouvi dizendo que a igreja é o exército que menos ajuda os soldados feridos, antes pelo contrário quer matar. Mas, meus irmãos, nós aprendemos aqui com Abissai, louvado seja o nome do Senhor. Ao invés de jogar pedra, ao invés de abrir um buraco, nós temos que colocar o ombro debaixo e dizer: conte comigo. Numa grande batalha, meus queridos, obrigado, pastor. Numa grande batalha de Josué contra os amalequitas, a Bíblia diz que Moisés subiu no monte, e enquanto ele ficava com as mãos estendidas, Josué prevalecia. Mas quando ele se cansava e abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Então a Bíblia diz que Arão e Ur, Arão, irmão de Moisés, Ur, cunhado de Moisés, eles colocaram uma pedra, Moisés sentou-se e os dois seguraram a mão de Moisés erguida, até que Josué desbaratasse os inimigos de Israel. É isso que os pastores precisam, é isso que os cantores precisam, é isso que os tocadores, é isso que cada crente precisa. Alguém que segura a sua mão erguida, e o diabo nunca vai prevalecer contra a igreja na terra, porque nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus, e quem se reveste é vitorioso, é vencedor, nunca perde, ainda que se cansa, mas ele prevalece, ele avança, ele triunfa. Não importa se seja Esbibenob ou seja lá que for, não importa se ele vem com estratégia nova, nós sempre triunfamos, nós sempre vencemos, porque temos alguém que está conosco, alguém que segura a corda. Tenho certeza que se o pastor Anaírton, com 30 e quantos anos aqui? 36 anos no mesmo lugar, se não tivesse algum ombro forte e amigo para segurar esse homem, tenho certeza que ele não suportaria tanto tempo assim. Mas tem pessoas que sustentam o ministério do pastor Anaírton. Tem gente que sustenta, meus queridos, através da sua oração, uma palavra amiga, um telefonema. Olha, pastor, eu estou orando por você, pode contar comigo. Irmãos, isso renova. Isso nos dá um ânimo quando nós sabemos que alguém está orando por nós. Eu estava ali numa das minhas congregações e uma irmã disse: pastor, eu oro pelo Senhor o dia inteiro, eu sempre lembro do Senhor nas minhas orações, mas eu estufei o peito e comecei a andar meio pisando por cima, porque alguém está com seus ombros debaixo para me sustentar no ministério. São Abissais, homens, meus queridos, que enfrentam o diabo para defender você.
para defender o pastor, a igreja. Amém, queridos? Isbibenob, um oportunista, um demônio que sempre tem estratégias novas para tentar destruir a vida da igreja, a vida do crente. Mas, meus irmãos, o diabo precisa saber que existem crentes, existem pastores que estão interessados em se revestir da armadura de Deus, porque, meus irmãos queridos, estando revestidos das armaduras de Deus, não tem quem detém a igreja. No carro que o pastor Edenilson veio, está escrito lá: ninguém detém. Irmãos, tem quem? Nem o diabo, nem seja lá o que for, não detém, irmãos. Seja lá se for a igreja inteira ou um crente em particular, o diabo não toca. Nós somos vitoriosos, nós somos vencedores, porque alguém está conosco para nos ajudar, para orar, para nos fortalecer com palavras amigas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que houve uma outra peleja dos filisteus. Não muda, irmãos. Eu já observei, eu já pastoreei umas 4 igrejas, 7 quedas, pérola, armação da piedade, 7 quedas pela 2ª vez, e agora em Umuarama. Não muda. O demônio é o mesmo. É o mesmo. Eu, quando mudei lá para Santa Catarina, os primeiros anos, o pastor é anjo de Deus. Oh, que maravilha, a gente recebe profecia. Não é isso que eu te trouxe aqui. Mas quando passa os anos, esse diabo que não vai embora, não. Será que essa tranqueira não vai sair daqui? Irmãos, isso aconteceu lá comigo. Pode ser que não aconteça aqui no Paraíba, mas nessas bandas aí, irmãos, a boca é quente. A boca é quente. Mas, meus queridos irmãos, graças a Deus que sempre existe alguém para nos defender, para falar ao nosso favor. E o diabo vai perdendo uma e perde a outra e continua sempre perdendo, e nós vamos avançando e triunfando e vencendo, porque nós estamos debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de intercessão, e o Espírito Santo nos dá graça e nós vencemos e andamos para a glória de Deus. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Mas houve outra batalha. A Bíblia diz que no mesmo lugar, em Gob, e a Bíblia diz aqui, irmãos, olha só, depois disso houve outra guerra em Gob contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzadita, feriu Asafé, que era também dos filhos dos gigantes. Irmãos, observou, pode ler a Bíblia. Não tem nenhuma batalha que Israel teve que lutar que foi com pouquinha gente. Eu estava dando uma olhadinha na Bíblia agora, acho que foi ontem. Asa, ele teve que lutar contra mais de 1 milhão de soldados etíopes. Mais de 1 milhão, mas era 1 milhão de homens de pé e 300 carros. Oh, meu Deus do céu, gente. Um exército desse tamanhozinho aqui contra mais de 1 milhão de homens. Mas a Bíblia diz que Asa venceu e derrotou, aleluia, porque estava com ele a presença do Senhor. Quem se reveste da armadura de Deus, nós não perde batalha, ele vence. A Bíblia diz que Sibecai então fere Asafé. Irmão, Safé, ele pode significar para nós aqui hoje buraco. Irmãos, quantos cristãos, pastores, líderes, obreiros, membros de igreja, esse Safé quer jogar no buraco. Irmãos, eu conheço, vocês sabem disso, vocês conhecem também. Quantos pastores que estão no buraco e não conseguem sair mais. Quantos presbíteros, quantos irmãos que estão desviados lá na maconha, lá na prostituição. As pessoas vão lá e pregam para ele, diz: rapaz, volta para a igreja, eu tenho vontade, mas não tenho força mais. O diabo jogou eles no buraco, irmãos. O buraco do adultério. Queridos irmãos, o que tem? Eu estava conversando com o pastor Silva agora há pouco, em poucas palavras, ele falou de 3 pastores que caíram em adultério nas suas igrejas.
Irmãos, a fé, o demônio que joga o crente no buraco, é preciso que alguém se levante, é preciso que alguém se coloque à disposição e interceda pela liderança da igreja, pelos pastores da igreja. Em Juízes capítulo 1, irmãos, a Bíblia fala de um rei chamado Adonisedeque. A Bíblia diz que ele vencia as guerras e ele prendia os reis daquelas nações e cortava os dedos polegares das mãos e dos pés e vazava os olhos. E a Bíblia diz que ele tinha 70 homens, todos eles reis. Ele cortou o dedão da mão e do pé e vazou os olhos. E a Bíblia diz que aqueles homens comiam como cachorro da mesa que Adonisedeque comia. Irmãos queridos, irmãos, sabe por que ele cortava os polegares da mão e do pé? Irmãos, porque como que um soldado vai pegar numa lança ou numa espada sem o dedão? Não tem pegada, não tem. Ele arranca o dedão do pé, sabe por quê? Porque é o dedão que nos mantém de pé. Sem o dedão do pé nós não temos dificuldade para correr, para nos equilibrar. Aquele homem vazava os olhos, para tirar a visão, como que um cego vai lutar, vai pelejar. Irmãos, quantos crentes que o diabo arranca o dedão da mão e do pé e arranca os olhos, esse crente mesmo sendo vivo, mas fica nocauteado, não tem forças e não tem ninguém que coloca o ombro de baixo. E às vezes, irmãos, fica acusando, você está assim porque você pecou, isso é pecado. Mas irmãos, a igreja precisa se colocar nesse tempo terrível, nesse tempo de trevas. A igreja precisa se colocar um do lado do outro, aleluias, e segurar na mão um do outro, porque a fúria dos demônios é muito grande contra a igreja. Irmãos, está passando a hora de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Deus está dando as últimas oportunidades para a igreja ser cheia do Espírito Santo e se armar das armaduras e sair na peleja e ser vitoriosa, vencedora e triunfante para a glória de Deus. Irmãos, quantos crentes na sarjeta do adultério não se levanta mais? Quantos, meus irmãos, eu conheço muitos pastores que doem o coração, homens que fizeram obras gigantescas em muitas cidades do Brasil e fora do Brasil, hoje estão sem nada, não pastoreiam, estão gemendo porque estão no buraco, estão na sarjeta, e parece que não tem ninguém que coloque o ombro de baixo para ajudar essa gente. Um outro buraco, meus irmãos, que o diabo está afundando muita gente, a parte dos pastores, é as finanças. O que tem de pastor, irmãos, enterrado nos cartões de crédito, cheque, o pastor falou que negócio de cheque frio, irmãos, é uma vergonha isso. Mas o que tem de cheque frio de pastor, de obreiro, de membros nas vitrines por aí, é uma vergonha. Isso, irmãos, não é nada mais, nada menos de pessoas desprotegidas, sem armadura, e o diabo aproveita a situação, encontra legalidade e empurra a gente para o buraco. O que tem de gente, irmãos, devendo em mercado. Talvez aqui não, mas irmãos, lá para aquela banda de Umuarama, é uma vergonha. Esses dias, uma senhora ligou para mim e disse: pastor, o senhor me desculpa estar ligando para o senhor, mas tem uma membro da sua igreja que ela roubou a minha revista da Natura e tinha umas coisas marcadas nela, e ela pegou as coisas que tinha marcado na minha revista e entregou para os meus clientes. Pastor, não é isso. Eu estava vindo para cá, falei: meu Deus do céu, tinha que ser logo agora. Estou indo para o encontro, já viu, né? Recebeu uma pancada na canela desse jeito, membro da igreja, buraco. O demônio, irmãos, que empurra essa gente, e pessoas que têm uma série de comprar, não cabe um negócio desse. Ali tem um Paulo, meu Deus do céu, é coisa, irmãos, é vergonhoso.
Ouvi um pastor falando que ele procurou uma psicóloga, porque ele compra e não paga, pastor Silva. Compra e não paga. E a psicóloga deu um nome, disse que é uma doença. Falei, meu Deus do céu. O outro pastor falou, é uma doença. O nome dessa doença é pecado. Irmãos, que é buraco que Satanás está jogando. Mas chegou o tempo da igreja se revestir de toda a armadura de Deus e criar vergonha na cara e pagar o que compra. Vencer, meus irmãos. Eu me converti ao Senhor Jesus Cristo pela sua misericórdia. Eu era um católico romano, beijador de cara de santo e pé de cruz. Eu lamento, tenho vergonha disso, mas eu fiz isso por não conhecer Jesus, por não conhecer a Bíblia. Mas quando, irmãos, a primeira oportunidade que eu tive, eu entreguei minha vida para Jesus. A primeira oportunidade. Eu nem sabia o que era crente. Mas a primeira vez que eu entrei na igreja de crente, eu fiquei meio assustado com aquela gente de terno e gravata. Falei, meu Deus do céu, que isso? Mas naquele dia Jesus me chamou e estou até hoje com 15 anos de idade. Eu quero dizer uma coisa para os jovens aqui. Eu passei toda a minha mocidade na igreja, servindo a Deus. Uma mocidade com cerca de 55 jovens, todos cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E meus queridos, eu passei a minha juventude, casei com 21 anos de idade. Hoje estou fazendo 24 anos de casamento. Já liguei para minha esposa e dei um abração nela pelo telefone. 24 anos de casado. Mas escuta aqui, jovens, eu me casei virgem. Virgem. É logicamente, irmãos, que eu me contorcia algumas vezes, é difícil, mas eu casei virgem. O diabo não me pegou. Tive, irmão, não sei se isso é oportunidade, se não é oportunidade, não. O diabo tentou, irmãos, 1, 2, 3, dezenas de vezes me derrubar nessa desgraça, mas eu casei virgem. Para a glória de Deus. Você que é jovem, aguenta a barra, sofre, vai para o joelho, peça ajuda, fala com o teu pastor, ele vai te ajudar e você vai vencer. Você vai pisar na cabeça do diabo e você vai vencer. Oh, glória! Você canta na chanta. Algum tempo atrás nós participamos de uma Assembleia Nacional, lá na Estância Árvore da Vida, quando o pastor Jeremias Pereira pregou a primeira vez. E ele contou uma história de um membro da sua igreja, um jovem, que pegou um empregão bonito, muito bom, ganhava naquela época R$4.000 por mês, faz tempo isso. Ele comprou um carrão, disse que um carrão do ano, bonitão, coisa linda, solteiro, ganhando um rio de dinheiro. Dizendo que um dia esse moço estava chegando no semáforo e de repente ele olhou e viu uma moça lindérrima, que vinha se rebolando, que a calçada era pequena para ela. E a moça abaixou o seu óculos de sol, olhou por cima. O moço abaixou o seu óculos de sol, olhou por cima, o coração bateu, o semáforo fechou e o diabo disse: peguei o camarada. E a moça foi chegando perto, e quando ela foi pegar na maçaneta para abrir a porta, o irmãozinho gritou: a paz do Senhor, meu irmão. Ele olhou, assustou, o semáforo abriu, ele vazou, foi direto para a casa do pastor chorando e disse: pastor, Deus me livrou da bruxa agora há pouco. Deus levantou um Sibekai, Deus levantou meus queridos irmãos, alguém para ajudar, e ele venceu, passou por cima, venceu a bruxa. Irmãos, o diabo não é brincadeira não. Esses demônios que estão aí levando ao sensualismo não é brincadeira não. Mas se você se revestir das armaduras de Deus, você não cai, você não pisa fora, você vai prosseguir, você vai vencer. Aproveita esse encontro de avivamento e absorve tudo que você puder absorver, porque isso vai ser para você vencer as grandes adversidades que ainda virão contra a sua vida, mas Deus te dará vitória.
alguém estará junto com você, alguém vai te dar apoio. O diabo não vai te jogar no buraco. Bom, José, o grande governador do Egito. A Bíblia diz, irmãos, aos 17 anos de idade, um adolescentão, cheio do Espírito Santo, crente, abençoado, mas os irmãos se invejam dele, e jogou José, irmãos, num buraco de 30 metros de profundidade, onde tinha escorpiões, onde tinha víboras de toda espécie, e José foi jogado lá. Mas tem uma coisa, irmãos, os irmãos de José iriam matá-lo, só que Deus estava olhando. José era um moço revestido das armaduras de Deus. Aleluias, e Deus o tirou do poço. E meus queridos irmãos, e nós conhecemos muito bem a história desse moço. Portanto, nós que estamos aqui nesta noite, nós temos que lutar contra adversários terríveis, fortes e que oferecem risco. Mas se nós, irmãos, nos revestirmos das armaduras de Deus e tivermos coragem de pedir ajuda. Tem pessoas, irmãos, que não têm coragem. Eu conheço um pastor que caiu no adultério, na desgraça do adultério, porque ele estava num certo pódio e ele não conseguia abaixar, descer do pedestal, porque ele era muito grande, e a coisa foi arrochando até que tombou, caiu, porque não tinha ninguém, não se abria para ninguém, não pedia ajuda para ninguém. Pede ajuda, irmãos, os pastores que estão aqui, não tem vergonha não. Liga para um colega teu, liga para um presbítero teu, peça ajuda, ele vai orar por você. Não é feio não é vergonha não. Escapa do buraco, escapa do diabo, vai para a presença de Deus. Não brinca, irmão, não brinca com essa capetada que está por aí não. Se coloca na presença de Deus, se coloca no altar de Deus. Opta pela santidade da sua vida, opta por viver uma vida de oração e de jejum, opta por viver na presença de Deus. Não cede para o pecado, não cede para o diabo, anda na presença de Deus. Anda na presença de Deus, você vai vencer, você vai vencer. Meus queridos irmãos, eu me lembro quando eu estava no seminário, pastor Florencio, e no ano anterior eu estava numa vigília em Pernambuco, no meio do mato, orando, e os crentes tudo no meio todo, o negócio de orar no meio do mato, meu Deus do céu. E o pastor José Ferreira, muitos aqui conhecem ele, me entregou uma mensagem profética. Eu falava em língua estranha e Deus deu para ele a interpretação e disse: meu servo, você vai para lá, mas você vai passar por muita luta. Eu cheguei em 86 ali, no primeiro ano, irmão, só trema quase 10. Chegou no segundo semestre, o senhor, você lembra disso aí? O seminário me colocou como tesoureiro do seminário. Irmãos, eu comecei a achar que eu era o bambambam, né? Aí quando foi lá para o mês de outubro, mais ou menos, Deus falou para mim que eu ia passar por luta. Eu só estou de vento em popa. Eu não fechei a boca. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu não fechei a boca, irmãos. Deus falou: então espera aí que eu vou te acertar o passe agora. E para a glória de Deus, irmãos, para o meu bem, eu nunca deixei de lutar. Uma pior do que a outra, uma mais forte do que a outra, mas eu estou vencendo a todas elas. O ano passado, escuta isso aqui, o ano passado, irmãos, foi um ano de luta. Eu sofri demais, o irmão Fabiano sabe disso. Eu sofri demais no ano passado. O diabo me cercou de uma forma absurda, e teve momentos, irmãos, que nem ele estava comigo. Eu me vi sozinho, mas eu cheguei no final de dezembro, o dia 31, o dia 1º de janeiro, eu tinha vencido todas quantas batalhas eu tive que enfrentar. Eu vencia todas
meus irmãos, Deus me deu graça, aleluia, e eu passei por todos os ventos e tempestade, e Deus me deu a vitória em todas as situações da minha vida. Irmãos, não é por nada não, é porque Deus é misericordioso para conosco, e quando nós temos interesse de nos revestir das armaduras de Deus, Deus entra com providência e joga por terra e faz recuar qualquer que seja o adversário, e nós somos vitoriosos. Uma das grandes vitórias que Deus me deu, Deus me deu uma casa, eu estou morando nela, é minha. Deus me deu, irmãos, me deu. Eu não estou falando, irmãos, que eu comprei, não, o meu salário de pastor é desse tamanhozinho assim, ó, é bem pequenininho. Eu ganhei bastante dinheiro quando morava em Santa Catarina, eu ganhava muito bem, o dobro do que eu ganho hoje. Então, irmãos, não foi com o meu salário, não. Deus me deu a casa gratuitamente. Deus me abençoou pela sua grande bondade. Sabe por quê, irmãos? Porque existem Sibecai, existem pessoas que estão conosco e colocando o ombro debaixo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que houve uma outra batalha. Escuta isso aqui, o que a Bíblia diz: o destruiu, venceu tudo gigante, tudo homens, meus irmãos, está adestrado na peleja. Mas sempre alguém se levantava. Davi, ele tinha homens, irmãos, soldados que pelejavam tanto que a sua mão ficava pegada à espada, de tanto pelejar para defender Davi, para defender o povo, para defender a nação. Meus queridos irmãos, nós precisamos fazer isso. Quando vemos alguém que está em luta, nós entramos no meio da batalha e dizer: irmão, conta comigo, nós vamos vencer junto, nós vamos passar junto nesta batalha. Esse Golias aqui, irmão, significa passado. Davi havia matado um Golias na sua adolescência, e agora tinha outro Golias na sua frente. Golias significa passado. Irmãos, quantas pessoas que estão enroscadas no passado, cometeram algum erro no passado e andam cabisbaixos, andam sem saber o que fazer. Nós ouvimos aqui nesse mesmo encontro, alguém disse: nós não temos que viver cabisbaixo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro negou Jesus o dia da morte, o dia da crucificação de Jesus. Pedro fez a maior burrice da vida dele. Negou Jesus, irmãos, por 3 vezes ainda. Até que o galo cantou e Pedro sai, irmãos, e chora amarguradamente. Depois da ressurreição, a Bíblia diz que umas irmãs vê o Senhor Jesus ressurreto, e Jesus diz: olha, vai lá, fala para os meus discípulos e a Pedro que eu vou à frente de vocês e vou vê-los. Irmãos, quando Pedro recebe essa notícia, quando Jesus disse: vai, avisa os meus discípulos e a Pedro, eu tenho certeza absoluta que Pedro pensou: agora eu estou perdido, agora Jesus vai jogar na minha cara o que eu fiz, o que agora. Mas, meus irmãos, quando Pedro se encontrou com Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: ah, meu Deus, é agora. Jesus, tu sabes que eu te amo, tu sabes. Muito bem, então apacentas as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes, eu te amo sim. Então apacenta o meu rebanho. E Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Pedro se angustiou, porque ele sabia da pataquada que ele havia feito com Jesus. Ele achava que Jesus estava jogando na cara dele. E a Bíblia diz que Pedro, irmão, disse: Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Irmãos, Pedro sabia que estava diante de Jesus, que conhecia o seu coração, conhecia o seu íntimo. E Pedro abriu, rasgou e arrancou do fundo da sua alma e disse: Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Jesus não perguntou: Pedro, você me negou? Não. Jesus disse: você me ama, Pedro? E Pedro mostrou o seu arrependimento. Jesus, irmãos, nunca lançou pecado na cara de ninguém.
Se você cometeu alguma coisa no passado, é só confessar, levantar a tua cabeça, porque o Senhor Jesus Cristo te tira do buraco, o Senhor Jesus te tira da situação do passado e te dá uma nova vida. Meus queridos irmãos, Deus usa o seu fracasso para te dar uma grande vitória. Não fique cabisbaixos, Deus está com você. Se reveste de toda a armadura de Deus. Oh, aleluia. Queridos irmãos, veja bem que os nossos inimigos não são de pegar na unha, não são de matar com a unha, mas são inimigos valentes, perigosos e que oferecem risco. Mas se nós andarmos, meus irmãos, unidos na presença de Deus, nós não vamos perder nenhuma batalha, conforme está prometido a nós. Jesus Cristo, irmãos, disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E tem pregador que acrescenta, Jesus disse: eu venci o mundo. E alguém disse que Jesus disse: vós vencereis. Jesus não falou nada disso. Jesus disse: eu venci o mundo. Mas lá na frente, irmãos, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A igreja não é vencedora, a igreja é mais do que vitoriosa. Se nos revestirmos de toda a armadura de Deus, Deus sai conosco, Ele sai à nossa frente, e não importa o tamanho e nem a quantidade de demônios, Deus nos dará a vitória. Mas teve uma quarta peleja, e a Bíblia diz que foi contra um filisteu, irmãos, de alta estatura. E o homem tinha 24 dedos. Nós só temos 20, mas ele tinha 24. Sabe o que é, irmão? Exagero. Eu confesso para os irmãos aqui, creio que os pastores sabem disso. Nós já exageramos muito em tempos passados, com aquele radicalismo fechado demais. Eu fiz tanta bobagem. O pastor disse que eu fiz um negócio lá, não sei o que eu quero que você fala para mim. Eu quero saber o que eu fiz. Eu era radical demais, eu tinha orgulho de ser radical. Olha, que absurdo. Quanta barbaridade eu fiz. Quantos erros eu cometi, irmãos, por causa do exagero. Por causa do exagero. Só que tem uma coisa, irmãos, lamentavelmente hoje parece que o povo está exagerando do outro lado. Estão fazendo igual formigão na lata de açúcar. Depois que a igreja deu uma pequena folga para a igreja, a igreja deu a mão, o povo quer a mão e o pé junto. Irmãos queridos, está um exagero, uma vergonha, um liberalismo absurdo. O exagero está aí, mas é por isso que acontece tanta desgraça, como na igreja, tanto adultério e tanta situação lamentável por causa do exagero. Mas o crente, irmãos, tem que procurar uma centralidade de vida na presença do Senhor nosso Deus, nem demasiadamente justo, e nem viver uma vida porca nesse mundo, mas viver uma vida cristocêntrica na presença de Deus. E o Espírito Santo vai nos ajudando, e vamos crescendo, e nos aperfeiçoando, e vencendo de glória em glória, conforme nós conversamos hoje de manhã na hora do almoço. Vamos andando de vitória em vitória, de glória em glória. Portanto, igreja do Vale do Paraíba, não pense que o inimigo que você tem que lutar é flor que se cheira, não é não. Tira isso da cabeça, por favor, e seja valente, seja corajoso, e se reveste de toda a armadura de Deus, e se reveste bem. Porque o diabo virá, irmãos, virá com espada nova, com estratégia nova, diferente. Ele não te pegou naquela, mas ele vai querer te pegar na outra. Mas você tem a garantia de que você venceu aquela, você vai vencer essa também. O diabo perdeu aquela, ele vai perder essa também, porque nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Alguém está conosco, irmãos. A mão de Deus, o braço forte de Deus está conosco, aleluia, para nos dar a vitória. Se coloque de pé, por gentileza.
Eu gostaria que você fechasse os olhos. Bem maior. Pega na mão do irmão que está do seu lado. A equipe lá do pastor Rafael, para cantarmos pelo menos aquele corinho. Jesus está nesse lugar. Já pode vir aqui à frente se quiser, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. A igreja passa por grandes batalhas. Nesses dias, irmãos, nós estamos tendo pelo menos 3 inimigos terríveis: o modismo, o comodismo e o mundanismo. Inimigos perigosos contra a vida da igreja. Você precisa de um mentor. Você precisa de alguém que esteja orando por você. Nós, pastores, precisamos urgentemente de uma equipe que esteja em oração a nosso favor. Nós precisamos de intercessores, alguém que nos ajuda nesta batalha contra uma carpetada que não tem tamanho. Todos perigosos, de alta periculosidade. Mas se nós andarmos, irmãos, assim, eu oro por você, você ora por mim, nós vamos vencendo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Deixa bem forte, irmãos. Aleluia. Aqui neste lugar, a tua presença é real. Aleluia. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, cante, aleluia. Então adorarei. Enquanto a equipe de louvor canta esse corinho em nome de Jesus, você vai glorificando a Deus. Você fecha os seus olhos e reflete nas mensagens que você ouviu nesse ponto de avivamento. Os inimigos contra quem você tem que pelejar são fortes, oferecem risco para você, para o seu ministério. Portanto, se reveste de toda a armadura de Deus, e você vai vencer, você vai triunfar, em nome de Jesus. Pode cantar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja glorifica o nome do Senhor nesta hora. Abre o teu coração, o Espírito Santo está nesse lugar. Deus quer te envolver nesta noite com o manto do mistério, onde nós falamos que Deus tem segredo para o seu povo, e pode ser hoje a tua obra, a vitória da sua vida.